Bom, analisado o tema, analisados os textos, vamos para a redação. Pessoal, vou colocando aqui devagarzinho, deixa eu esperar para vocês, vou colocando aqui devagarzinho. As partes do texto, né? Deixa só aparecer. Apareceu. Deixa eu aumentar aqui. Tá grandão? Tá todo mundo enxergando? Deixa eu ver o que isso aqui é. Agora nada de testar, porque o negócio aqui que eu uso para gravar, às vezes aparecem as coisas que eu acho engraçado. Tá ok, vamos lá. Bom, tema, desafios, ok. Vou colocar para vocês qual foi a minha contextualização. Eu vou explicar para vocês o motivo de eu utilizar essa contextualização, que foi o Emicida. Então, aqui está a minha contextualização. Vou colar aqui para vocês, que foi a música Amarelo, do Emicida. E foi por um motivo simples, pessoal. Eu fiz com meus alunos um trabalho que se chama O Poder da Linguagem. E eu fiz em parceria com o professor. A ideia é de utilizar a música do Emicida e tudo mais, utilizar o rap. Foi minha em parceria com o professor, e esse professor era um professor de inglês. Vou contextualizar para vocês entenderem, porque eu quero sim utilizar os méritos de todo o meu trabalho esse ano e mostrar como a potência desses trabalhos que as pessoas julgam como trabalhinho, não sei o quê. Isso faz com que o aluno ele tenha riqueza de repertório. No fundo, pessoal, ensinar a estrutura da redação, a gente ensina em 5 aulas. 6 aulas eu ensino uma estrutura de redação dissertativa argumentativa, em aulas boas de 2 horas, a gente ensina, pessoal. Se o aluno ele quiser, ele pega essas aulas, ele pega. Agora, o repertório, o conteúdo, eu sempre falo, o aluno ele quer esqueleto de texto é redação sem conteúdo. Eu fiz um vídeo desse na semana do Enem. Redação com esqueleto é texto sem conteúdo. Isso daqui é você dar conteúdo para o aluno. Então, vou sim mostrar os meus méritos, sim. Tá? Me deixem o meu lado leonina nesse momento. E aí eu fiz esse trabalho aqui com os alunos, que foi o seguinte: foi eu trazer para os alunos a questão do poder da linguagem. Vou acabar tendo que expor aqui o nome do professor, que é o mérito dele também. Foi um trabalho que a gente fez em conjunto do poder da linguagem, intencionalidade comunicativa, e a gente trouxe o rap para trabalhar com esses alunos, que foi o rap do Emicida e foi o rap de origem americana, com linguagem americana, e a gente queria tratar de como a linguagem ela influencia na nossa vida, no nosso cotidiano, e como a musicalidade, a linguagem dentro da música, traz a questão cultural, traz a questão não vou dar aqui de bandeja também o trabalho que a gente fez, porque senão as pessoas podem. Tudo bem também, usem o nosso trabalho, também foi um trabalho incrível. E a gente usou as músicas Levanta e Anda, Amarelo, Baiana, É Tudo Pra Ontem, que foi parceria com o Gilberto Gil, Mãe, Salve Black, Oito e Casa, que é lindo. E aí um grupo, metade da turma, né? Foram 2 turmas. Metade utilizou as músicas em língua portuguesa e metade utilizou as músicas em inglês, de Irmama, do Tupac, Keep Your Head Up, I Don't Speak English, Chains, I'll Write This Down, Not Afraid, Kings Never Die. E a gente colocou rappers negros e um rapper branco, que foi Emicida. E isso gerou uma discussão que foi interessante para a gente, que era algo que a gente queria. Enfim, o ponto foi o seguinte: o fato da gente trabalhar isso trouxe uma discussão cultural muito grande, porque são músicas de resistência, são músicas de denúncia, são músicas cuja força, a potência da fala, da voz, gente, isso é muito forte. E a gente trabalhou Racionais MC, a gente trabalhou o livro do disco do Racionais MC, a gente trabalhou, enfim, muita coisa. Então, eu me senti muito tranquila, no sentido de, nossa, meu trabalho foi feito com muitos alunos, no sentido de, poxa, eu dei muita margem para eles poderem aprender. Eu dei muita coisa para esses caras, tá? Então, por isso que eu trouxe o contexto, porque eu quis mostrar para meus alunos que, nossa, isso que a gente trabalhou poderia ter sido utilizado, tá? Tá bem posicionada a câmera? A gente me perdoa, peraí.
Eu acho que tá. Bom, então vamos lá. Sem mais enrolação, sem mais momentos jabá. Em sua música Amarelo, Emicida, gente, aí vale uma coisa que a gente precisa, não precisa interromper o tempo todo para poder explicar. Aí, professora, mas será que eu ia lembrar como é que se escreve a música? Gente, eu sei que Amarelo se escreve dessa forma, mas eu acho que ele, na hora da escrita, não é isso que vai te fazer perder ponto, e se for, nenhuma grande pontuação, tá? Mas eu não iria lembrar que Amarelo se escreve assim, tudo bem, ok? Ok. O que importa ali é que você sabe sobre essa música. Emicida expressa a importância de reconhecer e valorizar a resistência negra, um tema profundamente conectado à valorização da cultura africana. Ou seja, eu estou falando aqui o seguinte, eu estou falando aqui que as músicas do Emicida, elas vão reconhecer a importância de valorizar a resistência negra, que já envolve... Eita, quero deixar colorido. Que já envolve toda uma questão conectada profundamente com a valorização da cultura africana, tá? É isso que eu quis dizer aqui. Pessoal, já vou fazer uma ressalva. Não estou dizendo que a minha redação seria nota 1000, não estou dizendo isso. Estou mostrando um caminho que eu, Ana Letícia, encontrei para trabalhar esse tema. Nem todo professor de redação faria uma redação nota 1000. Não é esse o ponto. Nós temos armas, conhecimento para isso, sim. Mas é óbvio que eu, perante uma redação, um momento ali de 4 horas, 6 horas de prova, num cansaço, numa pressão, poderia falhar tal qual um aluno? Poderia, porque ali eu estaria dentro de uma persona de um aluno, tá, gente? Então, por favor, não estou falando que essa daqui é a melhor redação do mundo. Estou dando uma possibilidade. Vamos lá. No Brasil. Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz uma coisa importante, que é uma estratégia básica e boba, que é você botar o nome do tema, tá? Para evitar que você entre na fuga de tema, no tangenciamento de tema, enfim, isso aqui é padrão, gente. Qualquer um sabe fazer isso. Suas letras trazem um resgate das raízes africanas, a maioria da baiana traz isso, o amarelo traz isso. Aí eu quis mostrar que eu não sei só sobre a música Amarelo, mas sobre várias outras, promovendo a reflexão sobre lutas históricas da população negra no país. Bom, trouxe aqui uma contextualização. É óbvio que vocês vão criticar o fato de estar digitado para com estar escrito, mas eu trouxe o material escrito e coube tudo. Tive que, em alguns momentos, deixar a letra um pouquinho pequena, porém legível. Sim, tive que fazer esse trabalho. É a estratégia de escrita, galera. Vocês tiveram um ano inteiro para fazer simulado e teste de escrita para conseguir fazer isso. Aí é o problema de cada um com seu cada qual. Bom, perfeito. Aqui a letra está grande também, tá? Isso daqui deu em torno da minha letra escrita de 3 a 4 linhas, tá? Mas, se não me engano, foi 3 linhazinhas e meia a minha contextualização. Então, contextualizei com a música do Emicida, que eu trabalhei com os alunos, eles poderiam ter utilizado. Vi muita gente trabalhando com Racionais MC, também achei irado, também achei maneiríssimo. Bom, depois eu puxei para o debate, contextualizei e puxei para o debate. Vamos colocar aqui o debate. No entanto, que é o problema, eu tenho que trazer o problema. Essa herança cultural ainda enfrenta desafios para ser valorizada integralmente. Porque há quem diga que há valorização, mas não ocorre de maneira integral. Entre o racismo estrutural, a falta de... Aí eu trouxe aqui as minhas teses. E na hora de trazer a tese, galera, eu fiquei louca! Eu fiquei louca, porque eu queria falar de tanta coisa. E eu tenho certeza que vocês passaram por isso. Tenho certeza disso, gente. Eu tenho certeza, não tem como. Não tem como num tema desse vocês não terem ficado assim. Ai, mas eu quero falar disso. Ai, mas eu quero falar disso. Aí aqui eu botei 3 coisinhas. E aí depois eu pensei, cara, como é que eu vou enfiar essas 3 coisas em só 2 desenvolvimentos? Eu vou ter que dar o meu jeito. Porque eu fiz a introdução antes dos textos motivadores saírem. Eu deixei para fazer o resto depois. Mas a introdução eu fiz antes. Porque quando saiu o tema, eu falei, vai entrar MC daqui de qualquer jeito, porque eu trabalhei isso. Eu trabalhei isso e vai entrar MC daqui. E eu trabalhei também isso daqui com os alunos. E eu posso provar que eu trabalhei isso daqui também. Porque eu trabalho com provas, meus amores. Eu trabalho com provas.
eu trabalhei esse tema aqui também com os alunos. Então, eu queria muito utilizar a invisibilidade social. Sabe por que é importante utilizar as coisas que eu trabalhei com meus alunos? Olha aqui o tema que eu trabalhei com eles. Invisibilidade social, a cor da desigualdade. Eu trabalhei invisibilidade social dentro do racismo. Cara, eu queria muito falar disso com eles. Foi o tema que eu trabalhei com eles, então eu queria muito falar disso com eles. Só que eu também precisava muito falar de racismo estrutural, que eu acho que é a base do problema, e eu queria muito falar da discussão nas escolas, que eu acho que eu queria me dar margem para a solução do problema, porque se você não lembra, tudo que você vai citar na introdução é o que você vai desenvolver e é o que você vai trazer como margem para a solução. Só que eu queria enfiar a invisibilidade social. E depois eu tive que dar um marocotê para conseguir resolver, tá? Então, eu trouxe como tese racismo estrutural. Não aconselho ninguém a fazer a loucura que eu fiz aqui, tá, gente? Mas eu fiz. Eu fiz. A falta de espaço para na discussão das escolas, porque se a gente for parar para pensar, até hoje a gente não tem matéria ativa, estou falando ativa, estou falando assim, a gente fala da cultura afro nas escolas, ok, fala, mas ativamente? Coloca a criança para ler sobre isso? Na Feira da Cultura, nas escolas, tem uma Feira da Cultura que fale somente sobre isso? Ou é um standzinho lá que fala sobre isso? Sei lá. Posso estar generalizando? Sei lá. Acredito que não, senão não seria tema. Fica aí o debate. Me conta aí nos comentários se na tua escola tem. Porque nas que eu trabalhei, eu não vejo isso ativamente. Por quê? Porque não é culpa da escola? Não, gente, é um problema social. É um problema social, não é culpa da escola. É um problema social. Tá? Então vamos lá, porque eu também temos que pensar sobre isso, temos que debater, por isso que caiu no tema do Enem. Então, aí eu trouxe as teses. Entre o racismo estrutural, a falta de espaço para discussão nas escolas e a invisibilização social, a cultura afro-brasileira muitas vezes é relegada a uma posição social. E aí eu peguei esse sinônimo aqui, relegada, que depois eu vi que estava no texto motivador, eu achei incrível, porque eu peguei um sinônimo para preterida, porque eu queria usar a palavra preterida. Só que preterida não era bem a palavra onde eu queria chegar. Eu busquei na aba de sinônimo e achei a palavra relegada, que eu achei que era mais interessante. E aí, pessoal, a gente tem que parar para pensar que a escola é uma instituição que ela segue diretrizes. Então, as diretrizes, elas têm que abrir caminhos efetivos para isso acontecer. E não é, a lei... Vocês vão ver que eu vou colocar aqui a lei que existe. A lei, ela existe. Só que o caminho tem que existir. Com essa redução de carga horária que teve, gente. Não vou entrar nesse ponto, gente. Não vou entrar nesse ponto. Não tem como eu entrar nesse ponto. Porque senão o vídeo vai ficar enorme, a gente vai começar a entrar no parâmetro educacional, que aí a gente se choca com um ponto muito, muito longo. Mas, entendeu? A educação brasileira, ela está num lugar muito complexo. Muito complexo. A gente está sem tempo, pessoal. A gente está sem tempo para dar o básico. Na aula de português, eu tenho 3 tempos semanais de português. Isso falando de escola particular. Escola particular. 2 tempos de redação em escola particular. Imagina na aula de história, com 2 tempos também em escola particular, no mundo fantástico de Bob. O professor está tendo que fazer milagre, pessoal. E o aluno o dia inteiro mexendo no celular. Então, assim, tá difícil, gente. Tá difícil. Tem que ter uma reestruturação. Tá difícil. Vamos lá. Me perdoem. Desabafei. Vamos agora para o D1. O D1 tem que iniciar com conectivo. Vamos olhar aqui o tópico frasal. Colocando aqui o tópico frasal. Em primeira análise, o conectivo simples não quis colocar conectivos difíceis para tentar entrar na perspectiva do aluno. É inegável, adoro inegável, meus alunos sabem, que o racismo estrutural, o primeiro que eu falei aqui foi de racismo estrutural, puxei para cá, representa um dos maiores entraves para que essa valorização ocorra de maneira irrepreensível.
tá? Então, o tópico frasal é o resumo do que você vai falar no seu desenvolvimento. Então, aqui eu trouxe racismo estrutural, fiz o tópico frasal do meu racismo estrutural. Perfeito. Vamos continuando. Aí eu trouxe um sociólogo que é da área da política, que eu achei que caberia para a minha introdução. Segundo o sociólogo Florestan Fernandes, a sociedade brasileira foi construída sobre bases de discriminação racial, deixando a população negra a posições de vulnerabilidade e marginalização. Trouxe uma questão histórica ali, que a sociedade foi construída a partir disso. Eu queria colocar aqui sobre alicerces, mas eu achei que ia ficar uma linguagem muito difícil. Eu quero que vocês entendam, professores que vão assistir isso, pessoas da área da sociologia, da história, não sei o quê. Eu estou fazendo um vídeo para alunos. Então, eu estou usando termos, palavras, léxico, tudo voltado para que os alunos me compreendam. Porque se eu ficar aqui com altivez, com explicações muito rebuscadas, os alunos eles não entendem. Eu quero tentar ao máximo utilizar uma perspectiva do aluno, como que o aluno conseguiria fazer essa redação, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, trouxe aqui um sociólogo de fácil acesso no Google, fácil acesso. Não é aqui um Durkheim, não aqui um Bauman, que também é de fácil acesso, tá? Mas, enfim, algo não diminuindo, pelo amor de Deus, gente, minha fala ficou um pouco complexa. Mas é porque é um sociólogo que você consegue entender a linguagem dele com uma maior facilidade, tá ok? Muito bem, perfeito, ficou mais fácil. Talvez um sociólogo alemão, um sociólogo mais antigo e tudo mais. Mas se você pegar e jogar ele no Google, é que eu quero ficar evitando fazer corte. Eu quero falar o que eu quero falar, gente. Ele é um ex-deputado federal do Brasil. Então, assim, é demais. A gente consegue ter um alcance com mais facilidade. Então, eu tive esse cuidado de buscar tudo com mais facilidade. Porque ele nasceu aqui em São Paulo, que eu sou do Rio, mas em São Paulo e tudo mais. Nanana. Então, eu achei que tinha uma facilidade maior de trabalhar com ele. Feito? Perfeito. Bom, e aí vamos seguir aqui, depois que eu utilizei o sociólogo, agora vamos trazer nossa potência argumentativa, porque o texto não é do Fernandes, o texto ele é meu, o texto ele é nosso. Então, esse cenário perpetua estigmas que desvalorizam as tradições e práticas culturais de origem africana, como as religiões de matriz afro-brasileira, né? Vide aí o que aconteceu. Não estou atribuindo juízo de valor se eu gosto dela ou não, se ela é boa ou não, se ela faz, se ela é relevante para nós ou não. Não quero saber de política, não quero saber de gosto musical. Estou falando de religião, porque tudo que a gente fala hoje em dia gera um problema. No entanto, temos nitidamente uma questão de preconceito religioso, uma vez que uma cantora brasileira chamada Anitta, a partir do momento que ela posta no seu Instagram uma música remetendo à sua religião de origem africana, que é o candomblé, e ela perde mais de 200 mil seguidores. Isso é intolerância religiosa. Não sei sobre a musicalidade dela, não quero saber, não estou aqui colocando a minha opinião pessoal a respeito da sua música. No entanto, ela é candomblessista e a partir do momento que ela posta no seu Instagram que ela é isso e que ela divulga isso para o mundo, afinal, ela hoje já é considerada. Quem disse isso não é a professora Ana Letícia, quem disse isso é o Google, o Wikipedia, já de Wikipédia, Wikipedia, a Globo, enfim, o mundo diz isso, os números, o Spotify, o The Weeknd disse isso, que ela é uma cantora já reconhecida mundialmente e ela posta para o mundo uma religião de origem africana e a partir disso ela é considerada, ela perde seus seguidores, ela tem pessoas chamando ela de demoníaca, de satanista, de não sei o quê, apenas por postar um clipe com elementos da religião de origem africana. Não tem como você não pensar nisso. Não tem como. Ok? Aí é uma questão de ser pensante, gente. De sair, de deixar de ser bitolado e sair da bolha.
Não é pra gente pensar, ai, mas eu não gosto da música da Anitta, eu não gosto de funk, ela rebola a bunda, ela é muito vulgar. Aí é uma questão de achismo. Eu sempre falo para os meus alunos de redação de concurso. Eu juro por Deus, meus alunos estão aqui para não me deixar mentir. Eu falo em sala de aula, eu não quero saber o que você pensa, em quem você vota, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de comer, o que seu primo, sua tia, sua mãe e seu pai acham. Aqui você está para debater sobre questões sociais como um ser pensante, um cidadão, como um corpo social. Não o que você acha dentro da sua casa, ok? Religiões de matriz afro-brasileira, de matriz africana, que é o candomblé, elas existem, elas têm que ser respeitadas e parará e ali. E ponto. E acabou. E não tem mais. E não tem mais. A tua religião não importa para a redação. O que você gosta não importa para a redação. Tá bom? Obrigada. E aí, outra coisa também que bateu na minha cabeça é que esse tema, gente, desculpa. Mas esse tema saiu na semana que uma influenciadora digital famosa, para quem é desse meio, para quem não é, não vai entender, Mari Saad, me lança uma linha de maquiagem que não tem, que não abrange, que não atende pessoas cuja pele é preta. E aí ela vem pedir desculpas falando que em 2025 terão produtos para pessoas de pele preta. Gente, não lança, gente. Onde é que essa menina tá, gente? Que mundo que essa menina... Desculpa, Mari. Nem te conheço, sei nem quem você é, nem sou da maquiagem, nem de base, nem gosto de maquiagem. Mas assim, em 2024 não dá mais para fazer isso. Nunca deveria ter dado. Mas em 2024, e aí fazer um vídeo pedindo perdão e nananã. Gente, aí me vem um tema desse. Uma das formas de valorizar é você, pelo menos, quando inicia. Olha, eu fiquei assim, entendeu? Enfim. Bom, então, isso que ele falou, que a sociedade, que eu vou voando, né, gente? Me perdoe. Que a sociedade brasileira foi construída, porque esse tema é incrível. Base de discriminação faz com que seja perpetuado esse cenário estigmas que desvalorizam as tradições e as práticas culturais, como, por exemplo, religiões de matriz afro-brasileira, a capoeira, a culinária. E por que eu coloquei matriz afro-brasileira? Porque a gente herdou isso. Se a gente está falando de herança, a gente herdou que tem, por exemplo, a Umbanda. A gente teria que entrar numa pesquisa um pouquinho maior para poder entender. Então, vamos seguir. A persistência do racismo estrutural, portanto, dificulta a aceitação plena da cultura africana como parte fundamental da identidade nacional. Não é algo que agregou aqui, é fundamental para a nossa cultura, tá? É fundamental para a cultura brasileira a herança que a gente recebeu da cultura africana. Na mesma proporção que foi fundamental a herança que a gente recebeu da cultura indígena, da cultura dos portugueses, afinal, nós fomos colonizados por eles. É fundamental para a identidade nacional. Por que essa é desvalorizada? Essa que é a discussão, tá, galera? Essa que é a discussão. Vamos lá, vamos seguir. Eu falo muito, eu falo mesmo. Vamos aqui para o tópico frasal do D2. Aí o D2, eu comecei a tese lá em cima falando do falta de espaço das escolas, mas depois eu vou ter que enfiar isso aqui em algum lugar. Eu não vou poder deixar de falar disso daqui. Além disso, elemento coesivo de D2, fácil. Apesar da obrigatoriedade da lei, se eu não lembrasse o número da lei, ok. Poderia falar, embora haja lei que prevê o ensino de história, tudo bem se eu não lembrar o número da lei, tá? Ok, você não lembrou o número da lei, mas segue o baile, você sabe que tem uma lei. Existe uma lei que prevê o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Existe. A implementação ainda é limitada. Tem lei, mas na prática isso ainda é limitado. E é muito limitado, pessoal. É muito limitado. É muito, tá? Então, aqui, tópico frasal, beleza. Por que esse é o tópico frasal? Porque eu falei que eu tenho aqui uma dificuldade, a falta de espaço para discussão nas escolas, e tem uma falta de espaço, é limitado, né? Se eu falei de falta de espaço, é limitado, né? São meio sinônimos, embora haja uma lei. Então, apesar dele. Bom, falta... deixa eu... Peraí que eu não colei. Sorry. Vamos lá.
Falta formação especializada para educadores. Eu, particularmente, tive formação, sou formada pela PUC-Rio, com bolsa de 100%. Não sou riquinha, moradora da Zona Sul, tá? Tive bolsa de 100%. Estudei muito para estudar numa faculdade particular tão renomada quanto a PUC-Rio. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque senão a visão que as pessoas têm de mim... também não tem nada contra quem é riquinho, não, gente. Eu queria muito ser riquinha, herdeira, e ter tido todas as vantagens e os benefícios de uma pessoa rica, mas infelizmente eu não fui, então eu tenho que correr atrás, trabalhar muito, estar aqui agora, esse horário, gravando vídeo e não estar dormindo, como muita gente poderia estar, porque agora nesse momento são 5h40 da manhã. Mas eu tive formação, sim, na área de literatura, não foram muitas matérias, mas eu tive, tá? Falta formação especializada para educadores, o que dificulta uma abordagem profunda das contribuições africanas. Mas eu não sinto que eu tive uma formação tão profunda quanto eu tive, por exemplo, da literatura portuguesa. Por exemplo, Lusíadas foi um livro que eu li em 3 matérias diferentes, ou seja, eu tive 3 períodos, gente, é 1 ano e meio. Eu tive 3 matérias diferentes falando de Lusíadas, falando de... Desculpa, gente, a voz vai cansando. Falando de peças de teatro. Me fugiram os nomes, gente. De autos, que eu achava alguns bem chatos, inclusive, me perdoem, professores que gostam, mas falando de escritores franceses também, Flaubert, que eu amei, tem aqui alguns livros aqui atrás, mas eu lembro muito de Lusíadas, porque foi um livro muito difícil de ler. É um livro perfeito, é um livro escrito em cantos e tudo mais. Agora, da cultura africana, eu não tive tanta profundidade. Eu tinha matérias eletivas para pegar, só que quem faz faculdade sabe que, gente, pegar matéria eletiva, eu trabalhava. Quem mora aqui no Rio de Janeiro vai entender o que eu estou falando. Eu morava na Taquara, a PUC é na Gávea, que é na Zona Sul, um bairro nobre aqui do Rio de Janeiro, que é quem tem muita grana. É um bairro nobre aqui no Rio de Janeiro. Eu morava na Taquara, que é a Zona Oeste, que é bairro de gente mediana, tá? Tem gente pobre, tem gente mediana, que era eu, que eu nunca fui pobre. Não vou me fazer de coitada. E aí eu morava aqui na Taquara, nesse período, tá? Depois eu fui morar na Rocinha, que é uma favela lá, perto da Gávea, porque era mais fácil para poder ir para a faculdade. Eu ia a pé. Ou pegava um ônibus. Então, para eu ir para Taquara, para Gávea, eu pegava 3 conduções. Eu pegava uma van até o BRT, na época que tinha BRT, pegava do BRT, pegava uma van até o BRT, pegava o BRT até um pedaço da Barra, e da Barra eu pegava um ônibus até a Gávea. Eu acordava, gente, 4h40 da manhã para ir para a faculdade. De lá, eu ia para o centro da cidade. Presta atenção, quem mora no Rio de Janeiro vai ter que estar falando. Eu ia para o centro da cidade fazer estágio. Aí, do centro da cidade, eu voltava para Taquara. Aí eu pegava o metrô, 6 horas da manhã, Uruguaiana, voltava que nem uma lata de sardinha, e pegava um ônibus e depois uma van. Ou seja, eu não tinha como, gente, fazer eletiva. Entendeu? Não tem condição de fazer eletiva. A galera que pegava a bicicletinha elétrica e morava no Leblon, porque da Gávea para o Leblon são 5 minutinhos de bicicletinha elétrica. Tinha que ter pego um monte de eletiva, tá? Tinha que ter pegado, perdão, um monte de eletiva, tá? Tinha sim. Tinha sim. Tá bom? Mas tinha como eletiva, que são eletivas, matérias que você pode pegar a mais. Agora, como matéria obrigatória, se eu não me engano, salvo engano, eu acho que foram 2, ou uma só. Eu não lembro exatamente, mas eu tive matéria sim. Só que falta, sim, uma formação especializada para isso. Ou seja, se falta formação especializada para o professor, como é que a gente vai dar uma aula disso de maneira assertiva em sala de aula? Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu, de fato, não aprendi? Esse que é o ponto. Esse cenário reforça uma visão eurocêntrica sobre o Lusíadas. Eu dou 5 aulas, gente. Tá aqui o livro do Lusíadas. Você me bota agora para dar uma aula de Lusíadas, eu vou. Eu pego aqui o livro, ó, folheio, rapidinho, ó. Papum. Tive muita aula desse treco. Muita aula. E limita o entendimento dos estudantes sobre a diversidade cultural do Brasil, perpetuando preconceitos que desvalorizam essa herança. Tá? Eu acho que eu repeti perpetuando, eu podia ter mudado. Mas segue o baile. Segue o baile, que agora não dá mais tempo, já tô aqui. Podem reclamar da prof aí. Prof, repetiu. Eu reclamo tanto com meus alunos quando eles repetem palavras. Contribuindo assim, aí eu tive que enfiar a invisibilidade, porque eu queria. Aí foi um ego meu, gente. Eu queria, me deixem. Aqui eu tive que dar uma secada na letra.
contribuindo assim para a invisibilidade das produções culturais de origem africana e impedindo o reconhecimento pleno dessa cultura. Porque tudo que vem de origem africana, o samba, gente, sofreu demais. Eu tenho aqui um livro que é... Tá dando para ver? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu tenho uma outra tela aqui, gente, mas eu estou evitando usar duas telas por causa do problema de vista que eu tô. Tem um livro aqui chamado Dicionário do Samba, que traz várias informações muito legais da origem do samba, palavras específicas do samba que eu adoro. E o samba ele sofreu muito, foi muito marginalizado na época. Então, tudo que vem de origem africana é muito marginalizado, né? Embora presente na música, na moda, essas expressões são frequentemente descontextualizadas e apropriadas sem reconhecimento adequado. Então, eu dei um arremate aqui de tudo que vem dessa cultura, que é de cultura africana, ou são descontextualizadas, ou é apropriado e colocado fora de onde tem que ser. Tá? Quis falar sobre isso e quis trazer a questão da invisibilidade, porque é colocado às margens, é colocado ali fora do seu devido pedestal. Tá? Vamos lá, que eu já não sei nem mais quanto tempo eu estou de vídeo. Bom, vamos para a conclusão. Deixa eu colar aqui a conclusão. Eita! Eu estou voltando por quê, pessoal? Me perdoem, peraí. Deixa eu pegar aqui a conclusão. Eu já vou colocar a conclusão inteira para a gente poder finalizar, porque o vídeo ele já está muito longo, porque a prof ela realmente vai se empolgando, porque eu, de fato, gostei bastante do tema. Vou diminuir só um pouquinho para vocês poderem ver. Portanto, conectivo simples. Já tinha escrito já tinha muita coisa escrita. Não tinha espaço mais, eu precisava finalizar o texto. As dificuldades para a valorização da cultura africana no Brasil exigem mudanças estruturais. Retomei o tema, padrão, todo mundo sabe que tem que fazer isso. Dessa forma, o Ministério da Educação, eu quis trazer educação, porque lá em cima eu falei de educação, tá? Então, eu falei, gente, parece que tem muita coisa que a letra tá grande. Por quê? O texto está aumentado, eu coloquei ele justificado com 1,5 de espaçamento, então parece que tem muita coisa, mas não tem tanta coisa assim. Deve investir em campanhas e debates nas escolas. Se é a escola, tem que trazer para a escola, promovendo o ensino que valorize as contribuições africanas. É necessário também desenvolver materiais pedagógicos que integrem essa cultura ao cotidiano escolar. Porque o problema não é só ter um debate. No dia que tem um feriado que lembre isso, vamos fazer um debate. Não, gente, tem que ter ensino sobre isso. O ensino ativo sobre isso, conforme a lei prevê. Porque tem lei sobre isso. E ampliar a formação de professores para tratar do tema com profundidade. E aí, na faculdade, tem que ter uma ampliação sobre isso. E aí, eu gosto de fazer o Jura, que meus alunos sabem o que é. Não vai dar tempo de eu explicar o Jura, porque o Jura, gente, é uma referência, é uma brincadeira minha com os alunos, que é uma referência. Depois eu posso fazer um vídeo só explicando sobre o Jura, tá? Que é você voltar ao que você falou no contexto. Mas essa brincadeira do Jura, aí depois eu explico num vídeo só sobre isso, que é uma brincadeira nossa. Como a Emicida bem destaca em suas letras, é na celebração e no respeito por essa herança que o Brasil finalmente reconhecer-se-á plenamente como uma nação diversa e inclusiva. Então, o que eu gosto de fazer? Na última frase da minha conclusão, eu gosto de voltar ao contexto, para mostrar que sim, ele está tão conectado que eu consigo voltar nele na minha conclusão. Eu chamo ele de Jura porque ele é como se fosse um arremate, ele conquista, ele faz com que o pedido de casamento seja feito ele seja aceito, tá? Mas aí depois eu explico o Jura de uma forma. Aqui eu coloquei uma mesóclise, pessoal, mas vocês poderiam colocar outra palavra, porque na hora... Pessoal,
prof estava muito cansada e, de fato, para mim, eu tenho facilidade de fazer mesóclise, me desculpem, parece pedante, parece arrogante, até um pouco ridículo, mas para a gente isso é comum, mas vocês poderiam adaptar da forma que vocês se sentissem mais confortáveis. Eu tentei, de fato, para a gente que trabalha com escrita, usar palavras mais simples é um esforço. Me perdoem, é um esforço, mas vocês poderiam adaptar da melhor forma para vocês, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu tentei fazer um texto que pudesse vir da perspectiva do aluno. Eu usei um rapper muito conhecido como contextualização. Não sei se seria um texto nota 1000, eu acho que a discussão aqui não é essa. A discussão aqui é sobre um tema muito solidário, no sentido de, quando eu falo solidário, que o aluno poderia, sim, eu acho que qualquer aluno de rede pública, de rede particular, não estou falando da prova em si, porque a análise da prova foi um pouco complexa. Estou falando da redação, que fique muito claro. Qualquer aluno poderia falar desse tema. Isso é importante, porque é o exame nacional. Então, eu estou falando de aluno que está fazendo cursinho nos melhores cursos do país, pagando caríssimo o dia inteiro estudando e que não faz mais nada. E estou falando do aluno que mora dentro de uma comunidade com mais 4 crianças num quadrado desse tamanho, que não tem como estudar direito, vai para a escola porque não tem como ir em casa. Então, eu acho que é um tema que poderia abranger tanta informação e que é um tema tão presente no cotidiano do brasileiro que poderia permitir, com palavras simples, com repertórios simples, com informações simples, fazer uma redação completa, tá? Então, achei um tema excelente. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais informações sobre redação. Nós, do curso Mais Mais, temos mentorias de redação, dicas sobre redação, então sigam a gente nas redes sociais. Se inscrevam aqui, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma informação, tá bom? Por hoje é só. Um beijo da prof e até a próxima.